Vou conversar um pouco com a nossa reportagem agora, porque o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto atletas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. O André Anelli vai trazer os detalhes para a gente. O Anelli, e o presidente ele assinou ali um reajuste do Bolsa Atleta, aproveitou o momento, como é que ficou? Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da República assinou então esse decreto que reajusta em 10,86% o Bolsa Atleta, programa que completa 20 anos nesse ano de 2024 e que estava há 14 anos sem reajuste. Atualmente, mais de 9 mil esportistas recebem esse Bolsa Atleta, que varia de 370 até 15 mil reais. Os novos valores, com esse reajuste, começam a ser pagos em agosto para todas as categorias do incentivo: estudantil, base, nacional, internacional e olímpica paralímpica. O reajuste também vale para o Bolsa Pódio, que é a categoria mais alta do programa, voltada a atletas classificados entre os 20 primeiros do ranking mundial de cada modalidade e que tem mais chances de conquistar medalhas nos grandes eventos internacionais, como as próprias Olimpíadas. O presidente da República fez esses anúncios diante dos atletas que vão representar o Brasil em Paris. E, na ocasião, o presidente acabou fazendo um discurso em que relembrou a realização das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O presidente afirmou que os eventos aconteceram em um período tumultuado da política nacional e que não ficaram comprovadas as denúncias de corrupção nas obras realizadas para receber esses eventos. Eu acho que foi um momento mais consagrado para mim ter trazido as Olimpíadas, porque nós trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. E os dois aconteceram num momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos aconteceram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira. Sabe? Aquela raiva, aquela coisa. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Apesar das declarações do presidente, a própria Operação Lava Jato, por exemplo, que apurou a ocorrência de corrupção na Petrobras, também chegou aos estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014. Delações de ex-executivos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez citam pelo menos 9 das 12 arenas como instrumento de crimes como cartel, pagamento de propinas e Caixa 2. O estádio mais caro da Copa do Mundo foi justamente o daqui de Brasília, o Mané Garrincha, que depois de diversos aditivos saiu por 1 bilhão e 400 milhões de reais. Além dos estádios, obras de mobilidade urbana, que também foram atreladas à Copa do Mundo, como, por exemplo, os VLTs de Cuiabá e Várzea Grande, ou daqui mesmo de Brasília, nunca saíram do papel. Evandro. Muito obrigado pelas informações e ótimas observações aí no fim, né? Porque são casos que a gente acompanha há muitos anos, né, André Anelli? Não dá simplesmente para se passar uma borracha sobre tantas investigações e sobre tanta demora de obras que sequer ainda estão ou funcionaram da maneira como deveriam ou como foram planejadas e apresentadas ali ao público no momento de festejar a assinatura de contrato, né? Porque na hora de assinar contrato todo mundo bate palma, mas aí depois até entregar a obra, aí são muitos anos, tem gente que nem fica vivo para ver. Obrigado, Anelli, bom trabalho para você. Agora, Fábio Piperno, como que você avalia essa postura do presidente da República, como se quisesse recontar uma história que todos nós acompanhamos diariamente por muito tempo, inclusive a própria imprensa brasileira trazendo todos os detalhes, tanto nas coberturas locais quanto nacionais? É óbvio que ele está errado. Eu, por exemplo, fui 1000% a favor de que o Brasil sediasse os dois grandes eventos. Mas é claro que depois disso, quando as obras de fato começaram, e aí envolvendo
todas as esferas de governo, porque foram obras em vários estados, governos estaduais envolvidos, prefeituras envolvidas. Eu me lembro que aqui em São Paulo, por exemplo, lançaram até uns títulos aí para ajudar a financiar uma parte do estádio em Itaquera, porque se ele tivesse um determinado tamanho, ele poderia ser o palco da abertura da Copa do Mundo, se fosse menor aí não. Então aconteceu de tudo. Aqui em São Paulo eu cito sempre a obra que sai lá de perto, lá de frente do aeroporto de Congonhas, era para ter ficado pronta para a Copa de 14. Nós estamos em 2024. Não, o VLT de Cuiabá era justamente para ligar o aeroporto à cidade, porque o aeroporto fica ali em Várzea, né? Então era para ligar o aeroporto à cidade, fazer com que as pessoas pudessem se deslocar. Até hoje não funcionou da maneira como deveria. Explodiram um monte de coisa em Cuiabá, né? Porque não ficou pronto, gastaram 1 bilhão e desistiram da obra. Então, aquilo também foi um show de desperdício de dinheiro público. Segré. Manaus teve, inclusive, a construção de um estádio, e tem cidade junto com que não tem jogo, não tem equipe para jogar. Então fizeram um estádio que fazem casamentos agora. É um estádio de futebol para fazer casamentos coletivos, porque não tem o que fazer com isso. Eu lamento que o presidente viva em Nárnia, mas aí tem a Manaus questão... mudou uma coisa depois. Oi? É que Manaus, depois você tem razão, assim, durante uns 6, 7 anos não tinha time lá. Então, era alugado para eventos. Aí o futebol feminino passou a usar e agora tem 2 times que usam lá, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a então, Série B precisa de um estádio desse? Que agora passou a ter ocupação antes. Mas aí era valores. Gente que disse, sim, nós utilizamos estádios para corromper pessoas. E o presidente, nesse caso, com todo respeito, está sendo um negacionista da realidade. Aí ele está construindo uma narrativa em que diz, não, isso aqui não aconteceu. E não há necessidade de falar isso naquele momento. Nenhuma. É isso que não dá para entender. Né? Para que você vai puxar um caso como esse para tentar recontar uma história que foi destrinchada ao longo dos anos, num momento que, embora tenha uma equipe olímpica participando, não faz diferença nenhuma para as pessoas que estão ali. Então, e aí fica a pergunta, isso não poderia ser atribuído a uma fake news? Eu pergunto, não sei, porque tem exemplos, tem dados, tem denúncias, tem investigações, tem sentenças, tem um monte de coisas, provas. E aí o presidente se atribui o direito de falar isso não aconteceu. Isso, se qualquer um de nós faz a mesma coisa de outra forma, nós seríamos acusados de disseminar fake news. E somente uma questão que foi nessa fala também, que foi mencionado que quem ia representar o presidente do Brasil ia ser a primeira-dama. E eu tomei uma definição de um cientista político, Geraldo Tadeu Monteiro, que disse que o papel da primeira-dama no Brasil é meramente protocolar, não tem nenhuma função oficial definida por lei. Aí a pergunta é, cadê o vice-presidente? Vai o vice-presidente, que gasta menos, inclusive. Um minutinho para você, Gani. Evandro, os processos podem ter sido anulados, mas a corrupção existiu. Não vão conseguir anular as nossas memórias e nem a realidade. As planilhas existiram, o superfaturamento de obras em 30%. Não, e nesse caso tem uma questão concreta também das obras que sequer foram entregues, né? Das obras que não cumpriram o seu papel. Inacabadas em 30%. Desviando recursos para partidos políticos, propinas das empreiteiras, cartas marcadas, construir um banco lá, acho que se eu não me engano na Suíça ou em Caimã, para conseguir operar pagamentos. Então a corrupção existiu, não dá para negar a realidade. Aí para pegar aqui uma frase do Piperno, que ele citou em 1984, é exatamente isso, reescrevendo a história como em 1984.